Bom dia. Quem é Cacá Chioco, gente? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Tamo sim. Ok. Deixa eu esperar mais um pouquinho para os outros entrarem, né? Turma, vocês estão vendo alguma coisa aí? Eu tô vendo teus documentos aqui, segundo ano, capítulo 3 de gramática. Gramática. O PowerPoint abriu, não? Aqui ainda não. Não, ainda não abriu, não. Ainda não. Não? Abriu, turma? Abriu. Abriu? Todo mundo está Aqui pra mim ouvindo, abriu. então? Aqui tô ouvindo e tô vendo. Então tá. Olha só, gente. Agora foi. Foi? Antes de mais nada, saudade de vocês, né? Saudade de fazerem com que a minha segunda e com que a minha sexta-feira não esteja mais tão solar, né? Então, olha só, turma. Hoje a nossa aula de gramática, todos os tópicos que estão no PowerPoint foram tirados do livro de vocês, com as mesmas palavras, para não poder ter erro e para poder evitar algum desconforto na questão da compreensão sobre a questão das palavras, para não ter conflito, né? Que de repente tem uma explicação em outro lugar. Então, a gente vai falar exatamente como as explicações estão dadas no livro de vocês. Então, a gente vai começar a falar de palavras invariáveis, né? Como o prefixo está dizendo in, não, ou seja, que não varia. Então, exemplo, o substantivo é variável, porque, exemplo, se eu tenho a palavra menino, eu vou ter a palavra menina, então ela vai sofrer variação quanto ao gênero. Mas eu tenho menino e também tenho meninos, então eu vou ter variação de número, que é o singular e o plural, e eu vou ter variação de gênero, que no caso é o feminino e o masculino. Mas nós vamos falar mesmo das palavras invariáveis, né? Que são as que não admitem alteração em sua forma. Então, as palavras, são 4 grupos de palavras invariáveis que a nossa gramática permite. No caso, são os advérbios, que é a primeira classe que nós vamos ver hoje, seguido de preposição, que será papo para a próxima aula, conjunção, que eu sei que vocês amam, né, segundo ano, e interjeição. Então, vamos começar com o nosso amiguinho advérbio, né? Só um minuto. Estão vendo o slide, gente, direitinho? Sim. Ok. Sim. Então, olha só. Então, olha só. Sim. Tem algumas classes que são variáveis, né? Então, gente, vai ter variação quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao tempo, como eu já falei. O livro de vocês está dando um exemplo do gênero de gato e gata. Eu tenho gato no masculino, como eu tenho gata no feminino. Eu tenho um número, ele deu o exemplo de fácil e fáceis, ou seja, eu tenho fácil no singular, como também eu tenho fáceis no plural. E eu tenho tempo. Geralmente o tempo, turma, está voltado para aquela matéria que vocês amam, que é o verbo. Então, eu tenho o ando, que está no tempo presente, como eu tenho o andei, que está no pretérito. Ok?
Agora vamos ver as variáveis, no caso, substantivo, numeral, adjetivo. Né? Eu posso falar que eu tenho 2 amigos, como eu posso falar que eu tenho 2 amigas. Pronome, meu, minha, artigo, o, a, o verbo, como foi bem falado. Também no exemplo do ando e do andei. Agora vamos entender o que é o advérbio, né, gente? O ad é um prefixo que significa ao lado. Então, verbo, ao lado do verbo. Então, uma palavra invariável que se relaciona ao verbo para indicar diferentes circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, de negação. Lembram disso? Ó, o que seria uma locução adverbial, turma? Seria toda expressão, mas seria uma expressão que contesse 2 ou mais palavras, que funciona como advérbio. Eu posso chegar e falar assim, eu estou aqui. O aqui vai ser o advérbio de lugar. Então, eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho um advérbio. Agora, eu posso simplesmente falar que eu estou em casa. Quando eu falo em casa, eu tenho 2 palavras para indicar, para dar circunstância de lugar. Então, eu tenho 2 palavras em casa. Logo, eu terei uma locução adverbial de lugar. Todo mundo compreendeu? Segundo ano? Sim. 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 Tá, gente. Deixa aparecendo aquele programa que coloca o cara com fone no ouvido e fala, você troca isso aqui por... Você troca R$1 milhão por uma caixa de bombom? Sim. Igualzinho. Tipo Então, olha isso. só. Gente, olha só. Vocês são ensino médio. Eu não vou desativar o microfone de vocês. As únicas turmas que eu vou desativar o microfone é o fundamental. Tá? Vocês não têm necessidade disso. Na hora que eu estiver falando quietinho, na hora que tiver com dúvida, vocês também falam. Vocês já sabem como funciona, né, gente? Vocês sabem até usar isso melhor que eu. Então, olha só, turma. Nos dias de hoje, seria impossível viver sem a descoberta de Pasteur. Então, nos dias de hoje, olha quantas palavras eu tenho aí, turma. Vocês estão reparando que essa expressão está grifada? Essa expressão ela contém 4 palavras, turma. O que nós falamos? 2 ou mais. Aqui, nos dias de hoje, então, uma locução adverbial de tempo. Certa vez, turma, eu dei um exemplo para um aluno assim: tem um cisco nos meus olhos. Aí eu coloquei, qual é a classe gramatical da expressão nos meus olhos? Locução adverbial de lugar. O aluno, por achar que o olho faz parte do corpo humano e não é um lugar como, sei lá, Brasil, como China, como Bósnia, ou Ipanema, ou os Estados Unidos, ele começou a achar que não seria um lugar, né? Se eu falar assim, onde que está o caroço? Na minha perna. Na minha perna vai ser a localização. Depois fala, gente, sem a descoberta de Pasteur. Também vai ser uma locução adverbial de modo. Agora, olha só. Tem uma curiosidade aí no livro de vocês que o autor ressaltou sobre o advérbio de intensidade. Ele fala, turma, que todo advérbio de intensidade ele tem uma característica particular. Além de intensificar o verbo, eles podem também intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Vamos entender isso. A pasteurização é extremamente, ou seja, extremamente é um advérbio de modo. Importante é um adjetivo, ou seja, eu usei o advérbio para poder intensificar o adjetivo importante. Agora, um exemplo de baixo. Pasteur contribui muito decisivamente para importantes avanços na área médica. O muito é um advérbio. E eu estou intensificando um outro advérbio, que é o decisivamente. Existem alguns advérbios que podem modificar uma frase inteira. Veja este exemplo, turma. O advérbio, referindo-se à frase toda, exprime um posicionamento do emissor, a sua convicção de que o fato expresso pelo enunciado é válido, verdadeiro. Olha isso, gente. Certamente, poucos conhecem a importância de Pasteur para suas vidas.
Aí nós vamos entrar, turma, na questão do provavelmente que o Eduardo, o Juan, acabaram com a minha vida no passado. Vocês lembram disso? Provavelmente sim, provavelmente não. Ou seja, você vai reforçar. Sem falar, turma, que hoje em dia nós não podemos deixar passar em branco a locução adverbial com certeza. Que quando uma pessoa fala com certeza, parece que ela acha que ela é algo onisciente, onipotente, ou que ela está acima de alguém. Você vai à festa hoje? Com certeza. Aí vamos raciocinar, turma, a pessoa vai à festa e chegando à festa ela ainda vai beber álcool, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam felizes, né? Mas aí cada um fica feliz com o que tem. Você vai à festa hoje com cerveja, ou seja, além da pessoa ir à festa, ela ainda vai beber cerveja. Olha que interessante, né? E acabou, gente, que com isso virou uma locução adverbial de afirmação. Os advérbios são palavras invariáveis. No entanto, na variedade coloquial e na culta informal, é comum o emprego do sufixo inho para intensificar o sentido de determinados advérbios. Veja estes exemplos. Acordou cedinho, pegou a mochila com o material e saiu rapidinho para o colégio. Está bem informal, né, gente? Vocês veem que eu não usei para o colégio, pro colégio. Está bem informal. Quando fala que saiu rapidinho, significa que saiu mais que rápido. Porque nós sabemos que se nós usarmos o sufixo inho em algumas palavras, elas vão denotar um outro sentido, né? Pode indicar carinho, ou depreciação, ou simplesmente intensidade. Tudo bem aí, 2001? Cadê aquele sim? Tudo. Tão bem. Tudo. Tudo Não, tranquilo. tá, não saiam de casa, tá? Nem se eu quiser. Ó, Minha mãe não deixa. agora nós iremos para a classificação do advérbio. Gente, ó, essa lista, esse quadro, ele está no livro de vocês. Então, olha só, isso aqui vocês já lembram desde sempre, mas vamos tentar ver, porque até então não é novidade. A gente está trabalhando com uma questão de coisas que nós já vemos há algum tempo. Então, tem a afirmação, que é sim, realmente, com certeza. Você vai à festa? Sem dúvida. Olha que engraçado. Você está usando a palavra dúvida, que não indica dúvida. Você está indicando a palavra sem dúvida, que está indicando afirmação. Muito bem, 2001. Agora vamos para a palavra dúvida. Talvez, possivelmente, acaso, porventura. Está faltando uma, turma. Qual é a que está faltando? Aquela de vocês. Falem para mim. Provavelmente. Provavelmente, né, Juan? Só poderia ser provavelmente. Sim. Se eu resumir a turma 2001 do Colégio Marcos Rodrigues, Unidade Jabu, seria com a palavra provavelmente. Nunca, né? Seria uma certeza, né, vocês, né? Então, olha só, turma. Este ano, talvez, nosso time seja campeão novamente. Talvez. Intensidade, muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso. Olha o exemplo que ele deu. Nós estudamos muito o projeto de nova casa. Turma, não vão confundir advérbio de intensidade com pronome indefinido. Muitas mulheres chegaram. Muitos homens chegaram. Substituam por certo, por vários. Certos homens chegaram. Vários homens chegaram. Pronome indefinido. Ela é muito chata. Advérbio de intensidade. Invariável. Lugar. Lá, aqui, acima, longe, perto, por fora. O velho armazém ficava em frente à praça principal. Lugar. Modo. Bem. Mal. Mal com L, hein, por favor, hein? Porque mal com O é adjetivo. Assim, devagar, às pressas, pacientemente. Ela reagia com calma às provocações dos colegas, o modo que ela estava reagindo. Substituem por calmamente, turma. Ela reagia calmamente às provocações dos colegas. Negação. Não, de modo algum, de forma nenhuma. De maneira alguma eu entraria em conflito com eles. Tempo. Agora, hoje, sempre, logo, de manhã, às vezes. Olha o tempo aí, turma. Durante a tarde, os alunos não participam das atividades.
Posso para a próxima? Hugo, você está ouvindo aí? Pode. Sim. Ué, o Hugo está falando com Pode. Sim. Cadê? Mó travadão pra mim, hein? Quem é que está falando, gente? Bandido. Dudu. Ah, Falou, Dudu. Bandido mal. o Eduardo, fica quietinho, senão eu vou fazer queixa para o Alfredo e para a Diana, tá? Ó, gente, agora é uma matéria que vocês já viram mais ou menos ano passado, mas essa matéria é muito importante em gramática e muito mais em redação, porque são os deíticos, né? Vamos entender o que é isso, por que é importante nós estudarmos isso em gramática para poder fazer uma boa redação nas aulas de produção de texto. A palavra deítico vem do grego deixi, que significa mostrar, apontar por meio de elementos linguísticos. Os deíticos são palavras de algumas classes gramaticais que possibilitam ao falante indicar, por meio da linguagem, tempos, lugares e indivíduos específicos. Funcionam como deíticos. Então, vamos entender melhor o que é isso, turma. Os pronomes pessoais, desculpem a concordância, os pronomes pessoais. Quando eu falo eu fui, nós fomos, a primeira pessoa do pronome reto é um deítico. Tu, você, vós, vocês, em segunda pessoa, a mesma coisa. Em terceira pessoa, ele, eles, indicando um elemento presente no ato da fala também. Olha o exemplo. Ele ali, o Zequinha, será o guia de nossa caminhada pela mata. O ele, turma, eu estou me referindo ao Zequinha, que tem terceira pessoa. Eu não vou colocar aqui o eu na questão da concordância. Ele é o Zequinha. Então, o pronome pessoal é um exemplo de deítico. Os demonstrativos. Este, aquele, esta, indicando diferentes distâncias em relação ao falante. Lembram disso, gente? Este cordão é meu, estou perto da fala. Se eu estivesse mais longe, esse cordão é o meu, aquele é o meu, assim está fazendo a diferença da distância em relação ao falante. E tem os advérbios de lugar, gente, o aqui, o ali. O aqui meu não é o aqui que é o seu. Porque quando eu estou aqui, o meu contrário vai ser o ali. E o lá, indicando diferentes posições espaciais em relação ao falante. Então, o meu aqui não é o aqui do Juan, não é o ali da Melinda, não é o lá do Hugo. Os advérbios de tempo, ontem, hoje, agora. Essas palavras vão indicar informações que algo aconteceram no passado, no pretérito, ou vão acontecer no futuro, ou que estão acontecendo em tempo presente. Tudo bem aí, turma? Sim. Ô, Ronaldo, tem Oi. como te explicar o demonstrativo de novo, que eu não entendi? O demonstrativo são os deíticos que vão indicar distância, né? Eu tenho o este, que é o perto do falante. Então, exemplo, eu posso falar, este mouse é meu, está perto de quem está falando. Se o mouse estivesse mais distante, eu falaria, esse mouse é o meu, esse mouse é o teu. E na própria redação, Juan, lembram, gente, quando eu falo assim, Juan e Eduardo são amigos. Este mora no Jabu. Aquele mora em Campo Grande. Então, exemplo, este eu estou me referindo ao Eduardo, que está mais próximo. E o aquele eu estou me referindo ao Juan, que está iniciando a frase. Juan, você está entendendo o que eu estou falando? Sim, tô sim. Gente, alguma dúvida até aqui, 2001? O esse se usa como? O esse. O Este é esse? próximo. Vamos lá. O esse você vai usar quando você não estiver tão... Exemplo, o objeto não está na sua mão. Você vai usar o esse. Okay. Se o objeto estiver na sua mão, você vai usar o este. Ok. Ok, turma? E se estiver mais distante, você vai usar o aquele. Isso aqui é importante, turma. Vamos ver a distinção entre advérbio e adjetivo. Considere este enunciado e observe a palavra destacada. Ao final do jogo, o experiente goleiro saiu irritado de campo.
Irritado é um adjetivo ou é um ou é um advérbio de modo? Para fazer essa diferenciação, é necessário considerar as características básicas desses dois tipos de palavras. Compare os dois quadros, gente. Então, olha só, o adjetivo, ele associa-se a substantivo, é variável, pode ser masculino, feminino, singular ou plural. Já o advérbio vai associar-se ao verbo. É invariável, não admite masculino, feminino, nem singular e plural. Então, olha só, turma, ao final do jogo, o experiente goleiro saiu irritado. É adjetivo. Sim, vai ser adjetivo, né? Por quê? Porque ele está se referindo ao substantivo. Porque eu posso muito bem mudar, né, Melinda? Eu posso falar que a goleira saiu irritada. Diferente, porque olha só, gente, tem palavras que nós teremos dúvida se elas serão advérbios ou se elas serão adjetivos. Se a palavra estiver se referindo ao substantivo, vai ser adjetivo, pois ela vai sofrer variação. Agora, se ela estiver se referindo ao verbo, ela será um advérbio. Vamos ver o que o livro de vocês fala sobre isso. Assim, para determinar a classe gramatical de irritado na frase proposta, basta observar que se trocarmos o experiente goleiro por a experiente goleira, a palavra em estudo vai variar. Tudo bem, turma? Chegamos a essa conclusão. Então, se eu tenho o goleiro irritado, certo, Juan? Eu posso ter, Bia, a goleira irritada. Lembra disso, Bia? Então, seria um adjetivo. Agora, olha, vamos daqui. Ao final do jogo, o experiente goleiro reclamou alto com o juiz. Turma, olha só, é uma questão de noção. Ao final do jogo, o experiente goleiro reclamou alta com o juiz? Essa construção existe, segundo ano? Não. Não. Ao final, então, o alto está se referindo ao verbo. Então, eu terei um advérbio, certo? É o modo que eu estou reclamando, né? E agora, a palavra alto é adjetivo ou é advérbio? É um advérbio. Tudo bem até aí, turma? Ronaldo, Oi. o de campo seria lugar? Campo? É? Não, mas olha só. Ali na primeira... Não, no outro exemplo que você usou, no antigo slide. Era sair irritada do campo. De campo. Aí seria o de campo, seria advérbio de lugar? Seria uma locução adverbial, né? Ah, tá. Tem duas palavras, lembram disso? Entendi. Mas aqui no caso, nem seria um adjunto adverbial, não. Aqui no caso, irritado, saiu irritado de campo, isso aqui seria um adjunto adnominal, tá, filho? Entendi. Obrigado. Nada. Ó, agora, gente, essa matéria, vocês não viram isso ano passado. Eu acredito que vocês não tenham visto ainda, só se alguém está fazendo cursinho pré-vestibular. Palavras e locuções denotativas. Denotação, vocês sabem o que é, mas não foi visto em advérbio essa nomeação, essa nomenclatura. Existem no idioma certas palavras e expressões que, embora se assemelhem a advérbios, não se incluem nessa classe gramatical. Trata-se das palavras e locuções denotativas que são classificadas pelo sentido que exprimem. Veja as mais comuns. Inclusão, gente. Também, inclusive, até, exclusão, apenas, só, unicamente, realce, é que, lá, cá, retificação, aliás, ou melhor, isto é, explanação, isto é, por exemplo, designação, eis. Então, aqui, turminha, vai ser interessante vocês pesquisarem, estudarem bastante essa parte, porque essa parte para vocês é novidade. Ok? Turma, eu não sei se vocês estão vendo aí os slides, né? Mas a gente está já na parte das atividades, ok?
Então, turma, tá assim, ó. Ai, que saudade da Bia para ler para mim, hein, isso aí, hein? Ai, tô com saudade de ler também. Ô, gente, eu não sei se vocês viram, mas na lista de redação eu passei o diário de Anne Frank para vocês interpretarem. Eu lembrei tanto de vocês com aquilo. Então, olha só, turma. Então, Ronaldo, Oi. como que você vai corrigir? Isso que eu ia Eu perguntar. gravei um vídeo e esse vídeo ele será solto para vocês na Agenda Edu, tá? Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Mas qualquer coisa também a gente marca um on aqui, né? Eu falo com a coordenação e nós vamos embora. A gente está aqui. Então, olha só, turma. O sedutor médio. Bia, você quer ler? Sim, deixa eu ler. Ei, então vamos matar. Declamem, Bia. Eu quero você declamando. Tá bom. Deixa eu ver se eu enxergo. O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? Isso aí é o Isso? Luiz Fernando Veríssimo, né, gente? Então, no poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. No verso e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Nos 2 primeiros versos, em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. No título em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. Meus queridos alunos da 2001. Qual seria a resposta? Letra B? Letra B de Letra bola. E? Letra B? E? Que letra E, Melinda? Eu não falei nada, não. Quem falou, Bia? Acho que foi. Mentira, Não, foi a fui eu. Melinda, foi a Melinda. Eu não falei nada, meu Falei- microfone eu estava falei desativado, eu tava no WhatsApp. Então tá, vamos voltar aqui, turma. No caso, seria a letra B de bola, porque na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título é do advérbio meio no verso final. Ó, leia os versos do poema Infância de Drummond. Quem vai ler, gente? Quem vai declamar? Mariana? Eu, Bia? Bia? Então vamos lá, Bia. Vamos encher a Cláudia de orgulho. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cocendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Cruzoé. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Cruzoé. É, isso aí. Muito bem, Bia. Então, olha só, turma. Considere os elementos textuais destacados no poema e responda aos itens de A a D. Vamos à letra A. Os advérbios mais do verso 6 e mais no último verso exprimem a mesma circunstância, ou seja, têm a mesma classificação, gente? Acho que não. Acho que não. E aí, Juan? E aí, NL, sim ou não? Oi. Eu acho que não. Não.
Então, olha só vou correr um pouquinho, gente, que eu estou com 10 minutos agora de tempo com vocês. Então, vamos lá. Não. Por quê? Porque o primeiro mais está associado ao verbo acaba e exprime tempo. Então, vamos lá. O primeiro mais está associado ao verbo acaba e exprime tempo. Já no último verso, associa o adjetivo bonita e exprime intensidade. Ok? Beleza. Ok. Ó, letra B de bola. Sozinho, no verso 4, funciona como adjetivo ou como advérbio de modo? Justifique sua resposta baseando-se na possível flexão, variação de forma dessa palavra. Advérbio de modo? Seria um advérbio de modo ou seria um adjetivo? Advérbio de modo. Mas olha só, eu Não posso tá falar... se E se referindo ao o eu sujeito. lírico, Juan, se o eu lírico fosse uma mulher? Eu sozinha. Eu sozinho. O sozinho aí, turma, é um adjetivo. Porque está concordando Eu com o eu lírico que está no achava que tava se masculino. referindo à forma que o menino se encontrava, que tipo, eu tava sozinho. Não, sim, está se referindo, porque é um menino. Mas e se fosse uma menina? Eu não Aí seria poderia sozinho. falar sozinha? Diferentemente de eu falar assim, Joana falou alto. Eu não vou falar, Juan, que Joana falou alta. O sozinho é um adjetivo porque tem variação. Tudo bem aí, turma? Vamos para a letra C. A que verbo associa-se a locução adverbial no meio-dia branco de luz, no verso 7, e que circunstância ele exprime no texto? No meio-dia branco de luz está se referindo a que verbo, turma? No meio-dia branco de luz. Ninar? Não, está se referindo ao verbo chamava. E está exprimindo uma circunstância de quê? No meio-dia branco de luz. Está se referindo a uma circunstância de... Vamos lá, turma. Ó, no meio-dia branco de luz. É uma circunstância de quê? De adverbial de... Tempo. Tempo. Isso aí, Juan. Tempo. Vamos para a Mas letra tá se referindo ao verbo ninar? ao verbo chamava. Tá, entendi. Considere as palavras longes e longe e aponte a diferença de classe gramatical e de sentido entre elas. Ó, longes, e ninar nos longes da senzala. Toda vez, turma, que eu colocar um artigo antes de qualquer classe gramatical, essa minha palavra ela se torna uma palavra substantivada. Lembram disso? Então, longes aqui será uma palavra substantivada. E longe vai ser o quê? Qual a classificação de longe? Advérbio de lugar. Lugar. Eu estou ouvindo a Cláudia falando. Terceira. Leia este texto de uma entrevista do cantor e compositor Djavan. Então, vamos lá, turma. Folha de São Paulo, em Pecado, canção da Rua dos Amores. Você canta mesmo que o amor avance, perde-se em nuance, quase um Chile inteiro. Quanto você fala, fala, fala. O que é o Chile neste caso? Djavan. Usei o Chile como advérbio de quantidade, são ousadias, não tenho satisfação a dar a ninguém. O Chile é aquela coisa comprida, é uma metáfora interessante. É preciso que você tenha alma para senti-lo ou não. As pessoas da mídia têm que parar de achar que isso me atinge. Nessa entrevista, ao elucidar o sentido dos versos de sua canção, o músico Djavan refere-se ao advérbio. Do ponto de vista morfológico, essa explicação. Qual seria essa resposta? Aqui, turma, no caso, seria a letra B.
porque contém uma imprecisão, pois no contexto da canção, ao vir acompanhado pelo artigo indefinido, o vocábulo Chile assume a função de substantivo. Toda vez que nós colocarmos qualquer palavra, qualquer artigo, antes de qualquer classe gramatical, ela se substantivará, tá? Número 4. Os advérbios geralmente se associam ao verbo, acrescentando ao seu sentido determinadas circunstâncias. Existem, no entanto, advérbios que podem modificar um adjetivo ou outro advérbio, ou mesmo o conteúdo de todo o enunciado. Considerando tais possibilidades, compare os 3 enunciados e responda os itens de A a D. Evidentemente, a Terra não é curva. A Terra não é evidentemente curva. A Terra não é evidentemente curva. 2 desses enunciados têm o mesmo sentido. Quais são eles, turma? A primeira e a terceira? Isso aí, primeira e terceira. Letra B. Sem alteração de sentido, que advérbio poderia substituir o advérbio destacado nos 2 enunciados que você identificou no item A? E no outro, que advérbio poderia ser usado? Então, na 1 e na 3, que outros advérbios nós poderíamos usar no lugar do evidentemente? Obviamente. Certamente, Isso, pode ser? certamente também pode, muito bem. Indiscutivelmente também pode. E no 2, turma, a Terra não é evidentemente curva. Que advérbio a gente pode usar como sinônimo? Perceptivelmente, visivelmente, nitidamente, tudo bem? Em que caso o advérbio exprime uma crença do emissor, turma? Quais das opções? 1 e 3 de novo? A primeira? A 3. A primeira e a terceira, turma. Primeira e terceira. D. Que enunciado ou enunciados faz ou fazem uma afirmação que não condiz com a realidade? Explique. Terceira? A terceira como a 1 também, né, Juan? Porque aí eu vou falar que a Ah, afirmação, evidentemente, obviamente, que a Terra não é curva. Evidentemente que a Terra não é curva. Considere enunciado abaixo as palavras em destaque e identifique a afirmação incorreta. Fernanda é indiscutivelmente vaidosa e consumista. Imagine, então, o que ela não faria para ter um vestido assim, diferente, bonito e tão caro. Qual seria a opção aqui, turma? Aqui seria a alternativa 5. Desculpem, a alternativa E. Nesse enunciado, assim, exprime a mesma circunstância que em ela age assim porque é muito vaidosa e consumista. Ronaldo, Oi? naquele slide lá, indiscutivelmente, não seria um advérbio? Sim, seria um advérbio, filho. Um advérbio no caso de afirmação, nesse Entendi. contexto. Entendi. Então o que seria... Por que seria é? Deixa eu voltar a questão aqui. Ronaldo, esquece, falta 1 minuto, acho melhor deixar pra lá. Gente, então, olha só, não é marca do pênalti, né? Na outra hora eu volto e explico isso. Fiquem com Deus, não saiam de casa, cuide do vovô, da vovó, cuidem-se de vocês mesmos, do pai e da mãe também, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, saudades eternas de vocês, tá? Beijo grande. Saudades. Beijos. Tchau, beijão. Tchau. Valeu. Valeu.